Efésios capítulo 5, versículos 28 e 29, a palavra diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém? Deus abençoe a leitura da palavra, e nós estamos vendo sobre a santificação do corpo, nós já temos visto algumas mensagens sobre isso, e hoje, cuidando do meu corpo para a glória de Deus. Então, nas últimas mensagens, nós vimos biblicamente sobre a importância da santificação do corpo, nós falamos também sobre pecados de estimação, aqueles pecadinhos que muitas vezes nós toleramos porque são aparentemente pequenos, mas que para Deus são pecados da mesma forma. E citamos alguns exemplos. E no domingo passado nós falamos sobre perigos de uma língua descontrolada, o problema da língua, da fala. E eu tenho estudado a carta aos Efésios, irmãos, até porque nós em breve vamos começar estudos aqui na carta, nesse livro, na carta aos Efésios. Quando nós observamos a carta, os capítulos 1, 2 e 3, ele menciona várias bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo. Os capítulos 4, 5 e 6, se você observar, eles são capítulos mais práticos. Eles vêm com algo mais prático. E dentro dessa prática cristã, nós temos o capítulo 5, onde ele menciona ali os deveres do casamento. Agora, hoje nós não vamos falar sobre casamento. Nós usamos esse texto aqui, porque nesse texto o apóstolo Paulo ele escreve aqui dizendo que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então esse é o contexto aqui, mas nesses versículos que nós lemos, ele traz uma informação que é muito importante para esse assunto que nós vamos estar vendo hoje. Se você observou ali, você já achou, no versículo 28 ele diz ali que os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. E aí o interessante é que no versículo 29, ele diz assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. E aí ele dá o exemplo de Cristo, que é o que Cristo faz com a igreja. Mas essa informação aqui que o apóstolo Paulo coloca, e não é por acaso, toda a palavra de Deus é proveitosa, mas ele menciona algo interessante aqui. Ele fala ali que os maridos devem amar as suas mulheres assim como eles amam os seus próprios corpos. Mas depois ele diz que ninguém nunca odiou a sua própria carne, o seu próprio corpo. Ninguém nunca odiou o seu corpo. Por exemplo, há alguém aqui que você gosta de sacrificar o seu corpo a ponto de deixar ele definhar de fome? Eu não estou falando de jejum, o jejum bíblico, mas há alguém aqui que diz assim: olha, eu odeio tanto o meu corpo e eu não vou alimentar esse corpo porque eu odeio ele. Não. Uma prova de que nós prezamos esse nosso corpo, a manutenção desse corpo, é o fato de nós nos alimentarmos a cada dia, não é verdade? Você se alimentou agora há pouco ali tomando um cafezinho, não foi? Você deve ter comido alguma coisa por lá. Tomou um cafezinho. Por quê? Porque você preza o seu corpo. Você almoçou hoje, aquele almoço de domingo, sabe aquele almoço gostoso de domingo, caprichado, que as irmãs capricham ali. Agora, para os pastores, normalmente o almoço de domingo é o mais corrido, é o mais simples, o de domingo, normalmente, por causa da correria do domingo. Então, confesso para os irmãos que sábado e domingo para nós são 2 dias bem corridos. Agora, o dia de ontem e o dia de hoje realmente saiu fora do comum. Então assim, mas graças a Deus o Senhor Jesus está presente em todos eles. Enfim, nós amamos os nossos corpos. Nós prezamos os nossos corpos. Nós valorizamos os nossos corpos. E a prova disso é que nós nos alimentamos, nós tomamos água, nós dormimos, nós descansamos. Quando nós ficamos doentes, nós nos medicamos.
Por quê? Porque nós prezamos os nossos corpos, nós valorizamos. Agora, a questão é que, mesmo eu mostrando esse apreço que eu tenho pelo meu corpo, me alimentando, tomando água, tomando banho, não é? O banho é uma maneira de você mostrar que você gosta do seu corpo, e não somente do seu corpo, mas dos outros que estão ao seu redor, não é verdade? Então, a forma que você demonstra amor é tomando banho, né? A forma como você demonstra que ama, uma forma que você demonstra que ama o seu cônjuge é escovando os dentes, né? Então, assim, nós mostramos amor pelos outros. Mas tudo isso mostra a forma como nós prezamos o nosso corpo. A questão é, isso basta? Isso basta? Ou será que nós precisamos fazer mais? Será que o simples fato de nós nos alimentarmos, tomarmos água, tomarmos banho, nós dormimos e descansamos, será que isso basta? Será que com isso nós podemos dizer que estamos agradando a Deus pela forma como nós estamos usufruindo desse corpo, que, de acordo com as mensagens anteriores, nós já entendemos que esse corpo não é nosso, ele pertence ao Senhor. Deus nos deu esse corpo, Deus nos confiou esse corpo para que nós pudéssemos cumprir os propósitos que Ele tem para nós. A forma como nós cumprimos os propósitos que Deus tem para nós é através desse corpo, tanto é que você está aqui com esse corpo. Você evangeliza usando esse corpo. Você ajuda as pessoas usando este corpo. Então esse corpo é algo que Deus nos deu para que nós pudéssemos usar para a honra e glória dele. Por isso o título, Cuidando do Meu Corpo para a Glória de Deus. Que na verdade a gente fala o meu corpo, mas na verdade ele não é nosso. O Senhor é que nos deu esse corpo. Alguém disse algo sabiamente: o nosso corpo é como um cartão de crédito. Já ouviu isso? O nosso corpo é como um cartão de crédito. Primeiro você usa, usa e usa. E depois chega a fatura. Usar o cartão de crédito é gostoso, né? Mas quando vem a fatura, não é tão bom assim. Agora, antes de mencionar aqui alguns pontos, eu quero falar para os irmãos que esse é um assunto extenso. Então, assim, só vou trazer 3 princípios básicos aqui sobre os cuidados do corpo. A Bíblia fala muito sobre isso. Então, é difícil a gente abordar isso numa mensagem só. Então, somente 3 princípios básicos aqui, tá? A Bíblia ela é riquíssima em informações sobre o cuidado do corpo, mas a gente vai ver só esses 3 princípios. Mas, para nós podermos compreender a importância do cuidado do corpo. Mas isso é algo importante para a nossa vida, por quê? Por que é tão importante cuidarmos desse corpo que o Senhor nos deu? Então, 3 princípios aqui, eu quero discorrer esses princípios com os irmãos, e o primeiro é, por que nós precisamos cuidar do nosso corpo? Porque o nosso corpo pertence a Deus, por isso devemos cuidar dele. Esse aqui é o princípio que nós chamamos de mordomia cristã. O Senhor nos confia algo e nós administramos, cuidamos desse algo que Ele nos confia. O Senhor nos confia finanças e nós administramos essas finanças para a honra e glória dEle. O Senhor nos confia bens materiais. Nós administramos esses bens materiais para a honra e glória dEle. E o Senhor nos confiou este corpo e nós administramos este corpo para a honra e glória dele. Abra lá comigo em 1 Coríntios, no capítulo 6, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6. Para cada princípio, nós vamos apresentar aqui um texto base para isso, né? E outros versículos serão citados aqui, mas esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Inclusive, nós já vimos esse texto há alguns dias atrás. Mas olha o que ele diz ali: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós,
proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo e o nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, não somente o nosso espírito, mas o nosso corpo pertence a Deus. E esse é o princípio da mordomia cristã. Somos administradores, mordomos. O Senhor nos confiou esse corpo, nós pertencemos a Ele. Por quê? Primeiramente porque nós fomos criados por Ele. Nós fomos criados por Deus. Deus nos criou, Deus criou o meu corpo. Nós pertencemos a Ele porque nós fomos comprados por Ele. E nós pertencemos a Ele porque nós devemos estar subordinados a Ele. Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Deus é o nosso Rei. Então, nesse sentido, esse corpo não é meu, ele pertence a Deus. Então, meus irmãos, tudo que nós fazemos com os nossos corpos, nós vamos prestar contas diante de Deus porque pertence a Ele. Pertence a Ele. É claro que, é óbvio que a palavra de Deus apresenta, né, o fato de que os nossos corpos pertencem a Deus e ao nosso cônjuge. A Deus e ao nosso cônjuge. Então, escuta isso. O seu corpo pertence a Deus e ao seu cônjuge. Agora, essa parte do seu corpo, o nosso corpo pertencer ao nosso cônjuge, isso nós vamos ver na mensagem mais adiante, que na verdade vai ser a próxima mensagem, onde nós vamos falar sobre pecados na área sexual, na área sensual, tá bom? Mas esse corpo pertence ao Senhor. A palavra de Deus apresenta um fato importante em Colossenses capítulo 1, versículos 16, a parte B do versículo e o versículo 17. Diz ali: tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. A pergunta aqui: tudo foi criado por Ele, para Ele, e tudo existe por causa dEle. Ele quem? De acordo com o contexto de Colossenses capítulo 1, Jesus. Jesus é o Criador de todas as coisas, inclusive de mim e de você. Então, tudo isso que nós vemos pertence a Cristo. Nós pertencemos a Cristo. O nosso corpo pertence a Jesus. Então, quando nós emprestamos algo para alguém, nós esperamos que esse alguém devolva esse algo que nós emprestamos da melhor maneira possível, não é verdade? Ou alguém aqui, já aconteceu de você emprestar algo para alguém, seja uma ferramenta, um utensílio qualquer, e essa pessoa devolveu esse algo para você todo detonado, estragado. Já aconteceu isso? É feio, não é? É ruim. Mas para Deus não é diferente, na verdade é muito maior. O Senhor nos confiou esse corpo, e é exatamente isso que o Senhor espera de nós. Que nós cuidemos desse corpo que pertence a Ele, porque todos nós estaremos prestando contas diante de Deus pela forma que nós usamos esses nossos corpos, tá? Então, eu preciso cuidar desse corpo. Por isso que nós vamos ver, então nós chegamos no segundo ponto, o segundo princípio, que além do fato desse corpo não ser meu, o nosso corpo é o instrumento de serviço a Deus. Por isso devemos mantê-lo saudável. Ixi, agora nós pegamos um ponto complicado aqui, né? Manter o corpo saudável é uma luta, é um desafio, é ou não é? Olha lá comigo Filipenses capítulo 1, uns versículos importantes para esse princípio também. Em Filipenses capítulo 1 nós vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo, que ele menciona relacionado a esse assunto. Inclusive Filipenses, nós vamos concluir na próxima quarta-feira o nosso estudo, né, aos Filipenses, e tem sido uma grande bênção. Filipenses capítulo 1, versículos 20 a 26. Olha só o pensamento do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, claro, mas olha o que ele diz. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.
Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, ficar no corpo, ficar vivo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. O que Paulo está dizendo nesse texto? Paulo está dizendo aqui, primeiro ele diz a importância, o desejo dele, de Cristo ser engrandecido através do seu corpo, através da forma como ele utiliza o seu corpo. E mais depois ele diz ali que, se acontecer o caso de ele deixar esse corpo, é uma bênção. Porque ele diz, para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Por quê? Porque Paulo tinha plena certeza da sua salvação em Cristo. Mas ele diz assim, olha, mas eu estou num aperto aqui, eu estou num dilema. Por um lado eu quero estar com Cristo, gozar das glórias eternas. Por outro lado, eu quero ficar com vós. Por quê? Porque ainda tem uma obra que eu preciso fazer. Eu não cumpri tudo aquilo que eu preciso cumprir. Então, eu acredito, seria como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha, eu quero ir para o céu, mas eu creio que no momento, a vontade do Senhor é que eu fique aqui com vocês. Para quê? Para que através da minha vida, vocês possam ser edificados em Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, eu preciso fazer ainda a obra de Deus. Eu creio que ainda não é chegada a minha hora de partir. Então, já que eu estou convosco, eu creio que é importante que eu fique convosco, ajudando vocês. É isso que Paulo está dizendo. O que é que isso mostra para nós, irmãos? Este é um exemplo do fato que a Bíblia apresenta de que, através desses nossos corpos, é que nós servimos a Deus. Nós não servimos a Deus simplesmente em espírito. Se fosse assim, então nós teríamos que dormir e esperar o Senhor trazer sonhos, e nesses sonhos nós servirmos a Deus e etc e tal, mas não. A palavra de Deus nos apresenta que o Senhor não fala conosco mais através de sonhos, o Senhor fala conosco através da sua palavra. E o que a palavra apresenta é o fato de que nós servimos a Deus com esses nossos corpos. Conforme eu disse, você se dirigiu, saiu da sua casa com o seu corpo e veio até aqui, onde nós nos reunimos como igreja. Para quê? Para servir a Deus. Isso aqui é um serviço a Deus. Quando você ajuda alguém, quando você leva esperança para alguém, tudo o que você faz, o que nós fazemos com esse corpo, é uma forma de serviço a Deus. A nossa dificuldade e o nosso problema maior é que nós tentamos separar, né? Nós criamos ali uma dicotomia entre o que é espiritual e o que é social. Muitas pessoas fazem isso. Domingo é o dia de servir a Deus com o espiritual. Chegamos à igreja, cantamos, oramos, né? Aqui juntos, domingo. Mas aí na segunda nós temos a nossa vida social. Muitos pensam assim. Então eles têm a vida social. O espiritual é deixado de lado e aí a vida secular, ela é vivida. Mas a palavra de Deus nos apresenta que nós temos ministérios a cumprir. Nós temos obras a cumprir. Você que é pai de família, você tem um ministério a cumprir com a sua família. Você que é marido, você tem um ministério a cumprir para com a sua esposa. Você que é mãe, você tem um ministério a cumprir com seus filhos. Você que é esposa, você tem ministério a cumprir com seu marido. Nós temos ministérios. Aqueles que trabalham têm um ministério no seu trabalho. Aqueles que estudam têm um ministério lá onde eles estudam. Por quê? Onde quer que nós estejamos, nós devemos estar servindo ao Senhor. Não existe essa separação entre aquilo que é social e aquilo que é espiritual. Para nós não existe. Tudo para nós tem sentido espiritual. Porque devemos servir ao Senhor. E servir ao Senhor não é simplesmente no domingo à noite, amém?
É 24 horas por dia, 7 dias por semana. É durante toda a nossa vida aqui. Não somente aqui, mas lá na glória também nós continuaremos servindo ao Senhor. Claro que ausentes do pecado, né? Então, nós servimos a Deus nesse corpo. Infelizmente, conheço muitas pessoas, conheço pastores, conheço obreiros, conheço irmãos que têm certas limitações em servir ao Senhor com esse corpo, com o corpo, os corpos deles, porque por uma vida, eu vou usar a palavra relaxada, né? Vivendo de forma relaxada para com a sua saúde, infelizmente agora eles acabam colhendo pelas coisas que fizeram, né? As sementes que foram plantadas ali. Algumas pessoas não sabem fazer essa separação, mas é importante que saibamos fazer aquilo que é provação e aquilo que é simplesmente a hora da colheita. Porque muitas pessoas pensam assim, puxa vida, eu estou sendo provado. Por que você está sendo provado? Não, porque o Senhor está permitindo na minha vida a pressão alta e eu nunca tive isso. O Senhor está permitindo na minha vida diabetes e eu nunca, né? O Senhor está permitindo na minha vida tal problema de saúde. O Senhor está permitindo, e na verdade existem problemas de saúde que nós herdamos dos nossos familiares, verdade ou não é? Existem problemas de saúde que vêm de uma predisposição do nosso corpo. Entendemos isso perfeitamente e não é sobre isso que estamos falando. Mas nós temos que entender também que muitos problemas de saúde são simplesmente colheita e não provações. Justamente por isso a palavra de Deus nos apresenta Gálatas 6,7. Não erreis, meus irmãos. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. A pessoa está agora, a hora da semeadura é gostosa muitas vezes. A hora da semeadura é gostosa. Aquele churrasquinho, né, irmão? Aquele churrasquinho gorduroso, aquela carne gordurosa, sabe? Aquela comida muito salgada, aquele excesso de doce, diariamente, todo dia. Eu não estou falando assim, olha, nós não devemos ser daqueles radicais também. Eu não como, eu como zero gordura. Tá, se a saúde necessita isso, ok, tudo bem. Mas a gente tem que tomar certo cuidado para achar um ponto de equilíbrio aí. Particularmente, creio que um churrasquinho de vez em quando não teria problema, mas o problema é que muitas pessoas são viciadas naquela famosa gordurinha que vai pingando ali por sobre as brasas da churrasqueira. E isso, a longo prazo, vai trazer consequência. É o momento da colheita. No momento eu estou bem. A longo prazo, traz consequência. Sempre traz. Lembra do cartão de crédito? A hora de usar é gostoso, né? Você usa o cartão. Mas aí quando chega a fatura... O quê? Não acredito! Mas eu nunca tive isso, doutor. Então, mas agora tem. Então são coisas que nós precisamos nos atentar para isso e, por isso, muitas pessoas, tirando aqueles problemas que vêm de uma predisposição dos nossos corpos, né, e tudo mais, nós temos também aquele outro lado da história, que esses problemas de saúde que são decorrentes do nosso mau uso desse corpo. E é aí que muitas pessoas começam a desenvolver, né, a obesidade, doenças, né, de pressão alta, diabetes, dificuldades de locomoção. Irmãos, muitas pessoas não conseguem subir um morro sem bufar. Andam 10 metros e já... Rapaz, espera um pouquinho. Mas por que é isso? Porque o corpo está sofrendo. E aí a pergunta que fica é, com o corpo sofrendo dessa forma, como que a gente vai sair para entregar um folheto? Como que a gente vai sair para poder ganhar alma para Cristo? Como que a gente vai fazer se o carro quebrar e tiver que vir para a igreja a pé? Não, eu não. Puxa vida, há tempos atrás as pessoas andavam a pé. Mas hoje nós estamos viciados nesse sedentarismo. Isso é um problema grave, irmãos. E eu estou pregando para mim, para nós aqui, para todos nós. É algo que a gente precisa atentar com relação a isso. Tem um pastor no passado, na verdade ele nasceu em 1813, chamado Robert Murray McCheyne. Ele foi um pastor escocês, muito usado por Deus. Se você ler a história dele, você vai ver.
Mas ele faleceu novo, aos 29 anos de idade. Provavelmente, segundo os livros que falam sobre a biografia dele, que citam a biografia dele, provavelmente ele faleceu de uma doença chamada, eu não sei quantos vão, antigamente falavam muito, né? Tifo, né? Lembra que é uma doença infecciosa transmitida por ratos, pulgas, né? E tal, piolhos, pulgas e tal. Mas ele, no final da sua vida, aos 29 anos, antes de falecer, ele disse algo interessante relacionado à forma como ele usou o seu corpo. Ele disse o seguinte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Consegue entender a analogia? Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Obviamente, o cavalo que ele estava dizendo era o meio de transporte para a entrega daquela mensagem. E ele estava se referindo ao seu corpo. Esse é o nosso meio de transporte para cumprir a vontade de Deus. E a mensagem? A mensagem é justamente a vontade de Deus, o evangelho, cumprir a vontade de Deus. Mas chegou num ponto que é como se ele tivesse dito assim: olha, agora Deus me revelou a sua vontade e me deu esse corpo para cumprir a sua vontade. Mas pelo mau uso desse corpo, eu matei esse corpo e agora não tenho como cumprir a vontade de Deus. E quantas pessoas estão nessa situação hoje? Pastor, eu queria muito sair para evangelizar, mas eu não tenho força. Por que você não tem força? Ah, pastor, eu queria muito fazer tal coisa, mas sabe, eu tenho algumas limitações, eu tenho umas dores. Por que tem essas dores? Já parou para pensar, meus irmãos, que muitos problemas de saúde, provavelmente, que nós temos, é provável que muitos desses problemas é por causa do nosso mau uso do corpo, que não é nosso, que é do Senhor? E agora, muitos de nós temos limitações para cumprir a vontade de Deus. Por quê? Porque nós temos problemas de saúde decorrentes de mau uso do nosso corpo. Por isso que é tão importante, irmãos, alimente-se de forma adequada. Ah, pastor, mas eu já estou de idade já. Não faz diferença. Alimente-se de forma adequada, descanse o quanto precisa. Ixi, agora, eu falei, irmãos, tudo isso aqui eu estou pregando para mim também, é para nós. Pratique exercícios físicos. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que exercício físico para pouco aproveita. Já viu o versículo que fala sobre isso? Você já viu? Pratique exercícios físicos. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que nós fazemos com esse corpo é cultuar a Deus. Mas aí tem, como eu disse, né, tem aqueles que dizem, pastor, mas a Bíblia diz que o exercício físico aproveita para pouca coisa, serve para pouca coisa. Calma lá, entenda melhor, porque eu já vi pessoas até brincando com isso, né? Ah, eu não faço exercício físico porque a Bíblia fala que tem pouco proveito mesmo. Não, calma lá. 1 Timóteo 4,8, Paulo escreveu assim para Timóteo, instruindo ele. Porque o exercício corporal, físico, para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Paulo está dizendo assim, olha, o exercício físico, corporal, ele para pouco aproveita, mas a piedade é proveitosa. Então, o que Paulo está dizendo aqui não é que o exercício físico não tem proveito nenhum. Ele só está fazendo um tipo de comparação, ele está falando aqui que em comparação com a piedade, o exercício físico, ele trata de nós para esta vida. A piedade não só para essa, mas para a vindoura. Mas isso não significa que o exercício físico deve ser deixado de lado. Acontece que o exercício físico ele tem relação com essa vida, com o nosso corpo, com a forma como nós vivemos, com a nossa qualidade de vida. E a questão, como eu disse, irmãos, é que cumprir a vontade de Deus tem tudo a ver com a nossa qualidade de vida, porque se eu não tiver uma boa qualidade de vida, como que eu vou cumprir os propósitos que Deus tem para a minha vida, com tanta limitação por causa de saúde, com muitas limitações. Então, escuta, por causa disso, quer cumprir o propósito de Deus para a tua vida? Quer ter capacidade de fazer aquilo que Deus quer que você faça? Então nós precisamos entender o seguinte, exercícios físicos são importantes, pratique caminhada, sai para caminhar.
Larga o celular, larga a televisão, larga tudo e vai caminhar. Vai caminhar, vai caminhar na rua. Ah, pastor, eu não gosto de caminhar na rua. Então, investe dinheiro e compra uma esteira, então. Ou melhor, faça que nem o meu pai. Meu pai, ele faz caminhada em volta da garagem. Ele fica lá 30 minutos andando em círculo na garagem. E eu já vi pessoas de idade fazendo isso no quintal de casa. Ah, mas o meu quintal é pequenininho, não faz diferença. Faça caminhada, faça exercício físico. Ah, mas eu não gosto de nada disso. Então tá, então procura uma academia. Pastor, academia do diabo, já ouviu isso? Eu já escutei isso. Pastor, academia é coisa do mundo. Bom, é claro que é coisa do mundo, está no mundo, é. A questão, irmãos, todos nós precisamos fazer alguma coisa. A gente precisa fazer exercício, porque é importante. É muito importante. É muito importante. Começa a fazer exercício. Faça exercício, né? Academia não é pecado. Ah, mas lá na academia tem pessoas assim, mal vestidas e tal, e no mundo não tem? No seu trabalho não tem? Então eu creio que o maior problema com isso é a santificação da pessoa, a santificação dos seus olhos, a santificação da sua vida. Então, irmãos, nós temos que entender que precisamos disso. Há anos atrás, poucas pessoas frequentavam a academia, se preocupavam em sair, fazer caminhada e coisa assim, mas eles tinham uma certa qualidade de vida melhor. Mas por quê? Porque há anos atrás, poucas pessoas tinham o privilégio de ter um carro, muitas pessoas iam a pé para o trabalho, iam a pé para a igreja, muitas pessoas trabalhavam em serviço braçal, e ninguém tinha celular não existia. Então as pessoas não tinham essa questão de ficar sentado o dia inteiro, rolando aquele bendito, né, que não é bendito nada, né, do celular, aquela rolagem infinita. Você fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas rolando e rolando e rolando, e rola Facebook, e rola Instagram, e rola não sei o que, e vai mostrando, e vai vendo a vida das pessoas, e vai. Quando você para pensar, já passou 1, 2, 3, 4, 5 horas, e a pessoa está lá rolando, e o seu corpo implorando, levanta daí, faz uma caminhada, faz um exercício. E aí por isso é que nunca tiveram tantas pessoas com problema de saúde como nós temos nos dias de hoje. Eu não sei se você sabia, mas depois dos 30, 40 anos, eu estava lendo essa semana um artigo sobre isso, depois dos 30, 40 anos, se você quiser o artigo eu posso te enviar depois dos 30, 40 anos, nós começamos a perder massa muscular. Sabia disso? É por isso que muitas pessoas, depois dos 30, 40 anos, começam a ficar mais fracas. 50 anos, 60 anos e fracos. Aí começa a cambalear. Não consegue ficar em pé, não consegue andar. E é aí que você vê muitas pessoas que chegam ao ponto de ficar acamadas. Por quê? Porque não fizeram exercícios físicos. Então, irmãos, e principalmente os irmãos, nós aqui que passamos dos 40 anos, eu estou gozando aqui do meu 43º aniversário, já estou chegando no meu 44º em janeiro, 44 anos. Que privilégio que eu tenho! Mas eu tenho uma grande responsabilidade, porque a cada ano que passa eu estou perdendo porcentagens de massa muscular. E a única forma de repor, de evitar essa perda, é através de exercícios físicos. E se você fazer uma pesquisa mais acirrada, você vai ver que a melhor forma de todos os exercícios físicos, o melhor é academia. Levantamento de peso. Porque você levantando peso, você consegue trabalhar grupos específicos da sua musculatura. E é aí que vai repondo aquela massa que perdeu. Tira a massa magra, tira a massa gorda e coloca ali, né, musculatura. Melhora a sua coluna, melhora o seu pescoço, melhora a sua disposição. Melhora o seu sono, melhora a sua qualidade de vida. E aí, para servir ao Senhor, nós temos mais vigor. Por quê? Porque faz exercício físico.
Dá para notar o tanto que isso é importante? Então, irmãos, eu estou aqui para abrir os nossos olhos, porque se nós ficarmos sedentários, nós vamos sofrer. Talvez não agora, mas escuta isso. Quando chegar lá na frente, você vai ter uma péssima qualidade de vida, porque não faz exercícios físicos. Eu acho interessante o que Paulo diz para Timóteo, falando sobre o cuidado da saúde. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Timóteo, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ah, pastor, tá vendo? Mandou Timóteo tomar vinho, então um vinhozinho pode. Um vinhozinho pode. Cuidado, cuidado. Pegue livro de história, estude historiadores, estude a história e o contexto histórico daquela época, do primeiro século e antes disso. Tá? Estude isso. Não havia facilidade para água potável, não havia essas coisas. Então dizem a história que a forma como eles faziam para purificar a água era justamente usando aquele suco de uva que fermentava naturalmente com o tempo. Eles pegavam aquele suco de uva que não servia para beber, porque estava fermentado, e colocava uma porçãozinha na água. E esse vinho matava a bactéria. Agora dá um pouquinho mais de coerência no que Paulo está dizendo, porque a enfermidade de Timóteo era onde? No estômago. Hoje nós temos água potável, hoje é mais fácil, né, disso. Mas olha que interessante. Em Atos capítulo 14, versículo 10, o apóstolo Paulo curou um aleijado. Claro, pelo poder de Deus. Em Atos 16, 18, ele curou uma moça endemoniada. Em 19, 1 e 2, diz que Deus fazia muitas maravilhas através da vida do apóstolo Paulo. E em Atos 28, 8, diz que Paulo curou um homem que estava com febre e disenteria, diarreia. Mas aqui Paulo não curou Timóteo. Ele não disse, Timóteo, eu vou orar por você e Deus vai tirar a sua enfermidade. Sabe o que isso mostra para nós, irmãos? Nós cremos no poder de Deus para curar, nós cremos nisso. Mas há certas coisas que o Senhor transfere a responsabilidade para nós. Para nós. Então não tentemos espiritualizar as coisas, né? Não, olha, eu vou comer esse monte de gordura aqui, porque eu tenho certeza, eu sou um ungido do Senhor. Deus protege a minha saúde. Não, eu vou continuar tomando a minha Coca-Cola diária aqui, e particularmente, aí me vem alguns nomes na cabeça, né? De crentes, pastores que são viciados em Coca-Cola. Viciados em Coca-Cola. Eu conheço e poderia citar nomes, não vou fazer isso, claro, mas eu poderia citar nomes de pessoas que não conseguem ficar uma refeição sem tomar Coca-Cola. E aí logo me vem um pastor na cabeça que ele toma café da manhã com Coca-Cola, o almoço com Coca-Cola, café da tarde com Coca-Cola, a janta com Coca-Cola e à noite antes de dormir ele toma Coca-Cola. Eu não estou exagerando, porque eu conheço esse pastor. Tá. Olha só, então. Tá vendo? Irmãos, nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Nós precisamos ficar atentos. Se fôssemos considerar a forma como você e eu, nós cuidamos da nossa saúde, quanto tempo de vida nós temos? Se fosse considerar a forma como nós cuidamos da nossa saúde, daqui a alguns anos, como vai ser a nossa qualidade de vida para servir ao Senhor? Para cuidar da nossa família? Já pensou nisso? E para finalizar e a gente concluir, o nosso corpo é um testemunho visível para o mundo. Por isso devemos refletir Cristo através das nossas vidas. E aqui me vem em mente esses viciados em Coca-Cola, porque para mim isso é um mau testemunho. Pessoa que é viciada nessas coisas, isso é mau testemunho. E acaba que perde o testemunho. Por quê? Porque somos o testemunho visível, né, da obra de Deus em nós e devemos refletir Cristo. Abre lá comigo o último texto que nós vamos abrir, 1 Coríntios capítulo 9. Nós já estamos concluindo, chegando ao fim. 1 Coríntios capítulo 9, Paulo mostra aqui a forma como ele se abstinha de várias coisas, né, a sua abstinência de tantas coisas que atrapalhavam a sua carreira cristã. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio?
correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível, os galardões. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. E como que era a visão de Paulo quanto à reprovação? Se ele não subjugasse o seu corpo e o reduzisse à servidão, ou seja, ele dizer para o seu corpo, corpo, basta. Corpo, eu não vou fazer a sua vontade. Corpo, você está pedindo Coca-Cola, mas eu não vou te dar. Corpo, você está pedindo aí excesso de gordura, mas eu não vou te dar. Corpo, você está aqui com preguiça, não quer fazer exercício, mas eu vou te levar para fazer exercício. Paulo disse que se ele não agisse dessa forma, ele se sentiria como um reprovado. Ele seria reprovado. Reprovado. A Bíblia diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Haja com coerência. Pastor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou virar vegetariano. Calma lá, não apela. Carne é gostoso, churrasquinho é bom. Eu vou fazer mais, eu vou virar vegano. Piorou. Esse tal do veganismo hoje virou religião. Cuidado com isso. Virou praticamente uma religião. Uma religião. Hoje as pessoas dão mais valor em animais do que em seres humanos. E eu quero te dizer uma coisa, animais não têm espírito. Animais não vão para o céu. Seres humanos sim. Tá? Então cuidado com essa inversão de valores aí. Mas haja com moderação, coerência. Nós não somos proibidos dessas coisas. Nós somos proibidos de cuidar mal desse corpo. Então nós temos que agir com uma palavrinha muito importante. Equilíbrio, temperança. Isso é importante. O nosso corpo é o espelho do evangelho que pregamos. Se de repente, o que você pensaria se você tivesse um pastor que não se preocupasse com a sua saúde, extremamente obeso por descuido da saúde, sedentário, que não tem forças para ficar e pregar, que não tem forças para visitar, que não tem saúde para ir na sua casa e poder participar de um churrasco, porque não pode comer sal, né, por descuido da saúde. Não pode comer um bolinho ou tomar um suquinho porque não pode tomar açúcar porque descuidou da saúde. Não falo de doenças decorrentes, né, da predisposição do nosso corpo. Eu falo de descuido, tá? Por favor. Estou falando de descuido do corpo, consequências. O que você pensaria se você tivesse um pastor dessa forma? Mas o nosso pastor fica deitado o dia inteiro, olha lá, por isso que está gordo. O nosso pastor não consegue nem visitar, porque lá não tem força. Não seria um mau testemunho para você ou não? Porque para mim seria. Então, irmãos, eu sei, muitos de nós aqui, nós não estamos no auge da nossa saúde, mas cuidemos, de agora em diante, melhor, desse corpo que o Senhor nos confiou. Amém? Cuidemos desse corpo. Não estou falando sobre idolatrar o corpo. Tem pessoas que ficam idolatrando o corpo, a busca pelo corpo perfeito. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando sobre a importância de cuidar do seu corpo. Então não esquece, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como o Senhor a igreja. Você não odeia o seu corpo, eu sei disso. Portanto, cuidar do corpo não é vaidade e nem idolatria. É reconhecer a responsabilidade de zelar pelo templo do Espírito Santo, pelo corpo que o Senhor nos confiou. Então, cuida do seu corpo. Precisa tomar medicação? Toma certinho. Exercício físico? Coloca isso como prática diária da sua vida. Sai do sedentarismo, larga o celular, vai praticar exercício. Sabe por quê? Com esse corpo, nós servimos a Deus, cuidamos da nossa família, cumprimos os afazeres que temos diários. Tudo com esse corpo. Para fazer isso, precisamos de um corpo saudável. Amém? Fiquemos de pé para nós podermos orar. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor pelo corpo que Ele nos deu, mas pedir sabedoria para podermos usar esse corpo de forma que glorifique a Deus.